Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina Pré-História e Antiguidade 1A. Feito? Vamos dar continuidade ao texto anterior, que nós estamos falando sobre a planta-laça, né? Na formação da terra. Estava falando bastante sobre eh, a Pangeia, Eurásia, e agora como eu prometi, dar continuidade nas eras. Era Arqueozoica. A era geológica arqueozoica é caracterizada pela formação da crosta terrestre, em que surgiram os escudos cristalinos e as rochas magmáticas, nos quais encontramos as mais antigas formações de relevo. Esse período teve início há aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. Aí nós vamos para a era proterozoica. Estima-se que essa era geológica teve início há cerca de 2 bilhões e meio de anos atrás e findou-se há 550 milhões de anos. Durante esse período ocorreu intensa atividade vulcânica, promovendo o deslocamento do magma no interior da Terra para a superfície, que deu origem aos grandes depósitos de minerais metálicos, como, por exemplo, ferro, manganês, ouro e etc. Durante o Proterozoico, ocorreu grande acúmulo de oxigênio na atmosfera. Também foi aí que surgiram as primeiras formas de vida unicelulares avançadas. Era Paleozoica. A era Paleozoica durou de 550 a 250 milhões de anos atrás. Nesta época, a superfície terrestre passou por grandes transformações, entre elas o surgimento de conjuntos montanhosos, como os Alpes escandinavos. Essa era geológica também se caracteriza pela ocorrência de rochas sedimentares e metamórficas, formação de grandes florestas, glaciações, surgimento dos primeiros insetos e répteis. E vamos para a era Mesozoica. A era Mesozoica iniciou-se há cerca de 250 milhões de anos atrás. Perfeito? Ela ficou marcada pelo intenso vulcanismo e consequente derrame de lavas em várias partes do globo. Também ficou caracterizada pelo processo de sedimentação dos fundos marinhos, que originou grande parte das jazidas petrolíferas hoje conhecidas. Outras características dessa era geológica são a divisão do grande continente da Pangeia, surgimento de grandes répteis, como por exemplo o dinossauro, surgimento de animais mamíferos, desenvolvimento de flores nas plantas. Depois vamos vir para a era Cenozoica. Essa era geológica está dividida em dois períodos. Terciário, aproximadamente 60 milhões de anos atrás, e quaternário, 1 milhão de anos atrás. Terciário, caracterizado pelo intenso movimento da crosta terrestre, fato que originou os dobramentos modernos com as mais altas cadeias montanhosas da Terra, como os Andes, na América do Sul, os Alpes na Europa e o Himalaia na Ásia. Nessa era geológica surgiram aves, várias espécies de mamíferos, além de primatas. O quaternário era geológica que teve início há cerca de 1 milhão de anos e perdura até os dias atuais. As principais ocorrências nesse período foram grandes glaciações, atual formação dos continentes e oceanos, surgimento do homem. Durante quase todo esse período, ocorreram extinção em massa, ou seja, um decréscimo bruto da biodiversidade através da extinção de vários grupos ao mesmo tempo. Apesar de ser um fenômeno comum, se considerarmos a longa escala do tempo geológico, diversos eventos de extinção massiva foram particularmente violentos, acabando com mais da metade das formas de vida.
Estes episódios costumam estar associados à formação ou divisão de supercontinentes, à extinção permo-triássica, por exemplo, ocorreu durante a formação da Pangeia e a extinção do KT está associada à abertura do Oceano Atlântico. As causas para a extinção em massa variam, mas existe evidências que eles não sejam resultado de apenas um fato, mas assim de uma combinação de fenômenos. Entre os acontecimentos mais frequentes estão os impactos de asteroides, as erupções vulcânicas de basaltos continentais, alterações climáticas e explosões de estrelas que lancem radiação nociva para a Terra, entre outros. Bom, gente, nós fizemos aqui uma pequena exploração de cada era dessa e o seu aspecto principal, tá? Depois nós vamos comentar um pouquinho mais de cada uma, tá? Mas já dá uma base daquilo que nós pretendemos, não só no ensino comum, né, que é explicar o que aconteceu, o desenvolvimento, como na nossa formação, para a gente entender como foi formado o planeta, como vem de primeira, segunda, terceira, quarta dimensão e chegarmos naquilo. Perfeito? Então, dê o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, aperte o sininho para receberem mais os vídeos mais novos. Isso ajuda o nosso canal, tá bom? E na próxima aula, aí sim, vamos falar um pouquinho mais da era arqueozoica, tá? Para poder a gente ir desdobrando essa formação que tanto nos interessa no nosso curso, tá bom? Então, até a próxima aula.